Olá para você que estará acompanhando a nossa apresentação. Eu me chamo Coefoz e irei seguir mostrando o roteiro do que será dito por nós do grupo 7 ao longo do vídeo. Estarei olhando para o monitor ao lado porque é nele que eu vou tirar tanta referência do slide agora, quanto na hora de operar o MongoDB e o Docker. Enfim, de início, o Rafael irá nos contar um pouco sobre o que é um cluster. Em seguida, o Matheus vai explicar o funcionamento do MongoDB. Após esse tópico, o Luan irá comentar como o cluster atua dentro do MongoDB ou como funciona essa comunicação. Bom, por fim, irei voltar logo após as explicações deles para mostrar o funcionamento do cluster na prática, onde vamos criar os containers dentro do banco de dados, fazer alguns testes relacionados à inserção e à estabilidade do cluster. Enfim, dito isso, podemos seguir com a apresentação de cada um, com o seu devido tema. Boa tarde, sou o Rafael, vou explicar o que é um cluster, como funciona, tipos e exemplos de uso. O que é? Cluster nada mais é do que um aglomerado de computadores que trabalham juntos como se fosse apenas um. Com o cluster, pode-se aumentar o poder de processamento, disponibilidade e escalabilidade de um sistema de computadores. Como funciona? Nós. Cada computador individual é um cluster chamado de nó. Esses nós são conectados por uma rede de alta velocidade. Software de cluster. Um software especial gerencia o cluster, distribuindo tarefas entre os nós, monitorando o desempenho e garantindo a comunicação entre eles. Balanceamento de carga. O software de um cluster distribui as tarefas de forma equilibrada entre os nós, evitando sobrecarga em um único computador. Alta disponibilidade. Se um nó falhar, o software de cluster redireciona as tarefas para os outros nós, garantindo que os sistemas continuem funcionando. Escalabilidade. É possível adicionar ou remover nós do cluster, conforme a necessidade, permitindo aumentar ou diminuir o poder de processamento do sistema. Tipos de cluster. Cluster de computação. Cluster de alta disponibilidade. Utilizado para garantir que os serviços ou aplicações continuem disponíveis, mesmo após falhas de software ou hardware. Normalmente é utilizado em servidores críticos. Cluster de desempenho. Foca em melhorar o desempenho distribuindo a carga de trabalho entre múltiplas máquinas para processar grandes volumes de dados ou realizar cálculos complexos. Cluster de armazenamento. Consiste em múltiplos sistemas de armazenamento conectados. Proporciona maior capacidade de armazenamento e redundância. Cluster de Big Data. Usado para processar grandes volumes de dados, frequentemente com ferramentas como Hadoop ou Spark. Cluster de virtualização. Consiste em múltiplos servidores que respondem a máquinas virtuais, otimizando o uso dos recursos de hardware. Cluster de rede. Cluster de balanceamento de carga. Distribui o tráfego de rede entre vários servidores para melhor desempenho e a confiabilidade. Cluster de rede definido por software. Organiza recursos de rede para permitir a configuração dinâmica, otimização e controle centralizado. Clusterização K-means. Um método amplamente utilizado para segmentar dados em clusters com base nas proximidades médias em seus pontos centrais. DBSCAN. Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Identifica clusters de forma mais flexível, levando em consideração a densidade de pontos em um espaço de dados. Hierarchical Cluster. Agrupa os dados de forma hierárquica, construindo uma árvore de decisão. Cluster biológico. Refere-se ao agrupamento de organismos ou genes com base em características semelhantes, geralmente em genômica ou biologia molecular. Cluster de negócios. Cluster industriais. Refere-se ao agrupamento de empresas em setores ou regiões com características semelhantes, como os clusters da tecnologia no Vale do Silício. Exemplos de clusters. Exemplos de uso de clusters. Empresas de tecnologia utilizam clusters para processar grandes volumes de dados e executar aplicações complexas. Instituições financeiras utilizam clusters para garantir a disponibilidade de seus sistemas de transações online. Distribuidores são sistemas de cluster de alta capacidade. O que tudo isso significa? Tudo isso significa que um cluster nada mais é do que vários computadores que estão conectados a só um, fazendo aquele computador ter um maior poder de processamento. Existem vários tipos de clusters. O mais utilizado é claramente o de alta disponibilidade e o de processamento, pois são mais simples. Bom, aqui termina a minha apresentação, então o próximo vai apresentar a sua parte. Oi, eu sou o Matheus e eu vou falar sobre o MongoDB, como ele funciona, quais são suas vantagens e a utilização dele. Antes de a gente explicar sobre o MongoDB, a gente tem que ter o conceito de NoSQL, que significa Not Only SQL, em português seria algo mais ou menos como não apenas SQL. Os bancos que funcionam à base do NoSQL são bancos de dados não relacionais. Então, diferente dos bancos padronizados como o Oracle,
o Access, o MySQL, eles são bancos que armazenam formatos diversos de dados, formatos não tipos, enquanto os bancos de dados tradicionais se prendem a formatos alfanuméricos na maioria, os bancos no SQL conseguem armazenar documentos, pares de chave-valor e até grafos, por exemplo. Eles são usados quando você tem um alto volume de dados, o famoso Big Data. Então é comum ver ele sendo usado em redes sociais e em jogos online, por exemplo. Só que para ter essa flexibilidade, eles acabam sacrificando a sincronia imediata, já que os bancos no SQL têm o que a gente chama de sincronia eventual. Então, em algum momento, todos os bancos do servidor vão ter os mesmos dados ali conservados bonitinho, porém isso não é instantâneo como os outros bancos tradicionais. Eles também são menos rígidos, o que pode ser bom, dependendo da situação, mas acaba dificultando a aprendizagem de pessoas menos experientes na área, por exemplo. Agora, sobre o MongoDB. Ele é um sistema de gerenciamento de bancos de dados no SQL. Ele é gratuito, de código aberto, e ele é orientado a documentos e coleções, como mostra a imagem aqui do lado. Nós temos a base de dados, database. Dentro dela nós temos as coleções e dentro das coleções nós temos os documentos. É essa hierarquia que trabalha o MongoDB, que tem como os principais atrativos a flexibilidade, a escalabilidade, o desempenho e a modernidade. Falando especificamente sobre a parte da flexibilidade, isso funciona muito bem no MongoDB, porque ele trabalha usando um modelo flexível de dados. É um diferencial que é vantajoso para quem vai usar um banco no SQL. Ele é baseado em documentos, usando pares chave-valor e uma sintaxe JSON, que vem de binary JSON. Aqui na imagem do lado a gente consegue ver um exemplo disso, uma inserção de um único dado na tabela de usuários, onde nós temos os campos aqui, que seriam as chaves, nome, idade, status, e os valores de cada uma dessas chaves, formando um documento, que acaba por só formando uma coleção. E isso acaba aumentando a flexibilidade do MongoDB. E sobre as queries, como o MongoDB utiliza isso, diferente dos bancos que usam o sistema SQL, a linguagem SQL, para fazer as pesquisas, por exemplo, os bancos relacionais, aqui a gente usa uma sintaxe JSON, que pode ser aprimorada com alguns elementos como especificidade, agrupamento, agregações de índices. Porém, no básico, ela acaba sendo diferente dos bancos tradicionais, mas não é muito complicada. Aqui a gente tem um exemplo da documentação do próprio MongoDB, onde nós temos alguns documentos aqui. Essa consulta aqui, ela retorna documentos em que o valor dessa variável, QTI, desse campo, é maior do que 4, usando o greater than, GT, greater than, maior que. Então, db.collection.find. Então, ache na coleção deste banco de dados aqueles documentos cuja quantidade seja maior que 4. E ele consegue retornar 2 documentos. Boa noite, professor. Meu nome é Luan Nascimento Redondo, eu sou do grupo 7 e eu fiquei com a parte teórica sobre a comunicação de clusters com o servidor MongoDB, como ele funciona, como que ele age e a sua utilização, para daí sim dar procedimento à parte prática, que vai usar os clusters no servidor do MongoDB. Então vamos começar. O que é um cluster MongoDB? Um cluster MongoDB é um conjunto de servidores MongoDB interligados que trabalham juntos para armazenar e gerenciar dados. Ele permite a escalabilidade horizontal, alta disponibilidade e tolerância a falhas, distribuindo dados e carga de trabalho entre vários servidores. A arquitetura básica de um cluster MongoDB é por dois fatores no caso, que é conjunto de réplicas, que são as réplica sets, o sharding, que é a fragmentação, e os servidores de configuração, que são as config servers. As réplica sets são conjuntos de réplicas que fornecem alta disponibilidade e redundância. Já o sharding permite a escalabilidade horizontal e distribuindo dados de carga de trabalho. E os config servers, que são os servidores de configuração, eles servem para armazenar metadados para coordenar o cluster fragmentado. E essa arquitetura permite que o MongoDB seja usado em aplicativos que exigem alta disponibilidade, escalabilidade e desempenho. Então, para aplicativos fortes. Já agora, a gente vai para a importância da comunicação e eficiência entre os clusters de servidores.
A comunicação eficiente entre clusters e servidores MongoDB é crucial para garantir o desempenho, a escalabilidade, a confiabilidade e a segurança de um banco de dados distribuído. E, por exemplo, classifiquei em 3 coisas a comunicação dos conjuntos de réplicas, que é a eleição do primário, a replicação de dados e o heartbeats. A eleição do primário é um membro do conjunto de réplicas é eleito como primário. O primário recebe todas as operações de escrita e comunicação para eleição e manutenção do primário. E a replicação de dados, o primário replica os dados para os membros secundários, e a comunicação para a replicação de dados, logs de operações, WOP-logs. E o heartbeats, os membros do conjunto de réplicas enviam heartbeats uns aos outros, monitoramento da saúde dos membros e comunicação para detectação de falhas e recuperação. E agora sobre a comunicação em sharding, né, que é classificado em 2 coisas, que é o servidor de roteamento Mongoose e o servidor de fragmentos Shard Servers, que os servidores de roteamento Mongoose recebem as solicitações dos clientes e as roteiam para servidores de fragmentos apropriados. Comunicação com o servidor de configuração para obter metadados, comunicação com o servidor de fragmentos para leitura e escrita de dados. Já o servidor de fragmentos, os Shard Servers, armazenam parte dos dados dos clusters, comunicação com o servidor de roteamento para receber solicitações e comunicação com o servidor de fragmentos para operações de movimentação de dados, chunk migrations. E aqui seria mais uma parte do protocolo de comunicação e segurança da comunicação do MongoDB, que o protocolo de comunicação é o MongoDB IRE, que é um protocolo binário usado para comunicação entre clientes e servidores do MongoDB, e ele é eficiente e otimizado para operações de banco de dados. E também tem o IP e o TCP, que é protocolo de transporte usado para a comunicação de rede e garante entrega confiável de dados. Já a parte de segurança é classificada em 3 coisas, que é a autentificação, a autorização e a criptografia. Que a autentificação é mecanismo de autentificação para garantir que apenas clientes autorizados acessem o cluster e comunicação segura para a troca de credenciais. A autorização é o controle de acesso baseado em roles para limitar as operações que os clientes podem realizar. Comunicação para verificação de permissões. E a criptografia, que é o uso de TLS e SSL para criptografar a comunicação entre clientes e servidores, que garante a confidencialidade e a integridade dos dados. E beleza, a conclusão que a gente chega da comunicação entre os clusters e os servidores do MongoDB é que a comunicação eficiente tem que ser muito eficiente porque é fundamental para o desempenho da escalabilidade de um cluster MongoDB. O MongoDB oferece vários recursos para otimizar a comunicação e garantir a segurança de dados. E o mais importante, que é compreender a arquitetura dos protocolos de comunicação, é essencial para projetar e implantar aplicações MongoDB eficientes, para daí sim ver o que o cliente quer da melhor forma possível, tendo toda a segurança e o que o cliente pede. E aqui, basicamente, professor, eu peguei os links da onde eu acabei pegando as informações, né? Vou até abrir para te mostrar. Aqui foi onde eu peguei o que é um cluster, né? Dei uma estudada, onde o que ele funciona, como que ele age e tal, né? E assim foi a parte da comunicação entre os clusters com o servidor MongoDB. Agora provavelmente vai ser mostrada a parte prática para você. E é isso. Boa noite e obrigado. Bom, como proposto no início da apresentação, estarei seguindo com a parte prática do nosso trabalho. Com o Docker aberto, vamos iniciar o terminal e o primeiro comando que vamos dar vai ser para criar o banco de dados, claro. Vamos aqui, paste. Perfeito. Eu criei nomeando como dockerdb e a partir disso a gente vai já inserir os comandos para criar os containers. Então vamos vir aqui, dar paste, a porta do nosso container, o nome do container e o nome do nosso banco de dados. Perfeito. Como vemos aqui, foi inserido o primeiro container. Vou criar mais 3 com o nome de cada integrante do grupo. Então vou vir aqui, copiar, que eu já deixei salvo alguns comandos para passar aqui, agilizar o processo. Feito. Agora vamos vir aqui, colar. Mais um container com o nome Rafael.
mais um container com o nome Matheus. E vamos por último container com o nome Luan. Bom, feito isso, a gente precisa dar o comando para começar a configurar o nosso réplica, que vai ser com o nome do nosso primeiro container, não necessariamente, mas assim faremos. Perfeito, estamos dentro. Feito esse comando, vamos pegar este link que está aqui, que vamos usar no futuro, na hora de entrar em ação com o MongoDB. Perfeito, então deixa eu copiar aqui. Certo. Agora, o que vamos fazer é vamos verificar se está no ar mesmo os nossos containers. Opa. Ué. Esse comando não foi. Tentar novamente. Paste. Perfeito. Aqui já retornou como que está a situação do nosso banco de dados. Nos containers, nosso cluster. Enfim. Aqui, secondary false. Retornando para a gente essas informações, a gente já tem a noção de que está tudo seguindo como planejado. Agora, a gente vai declarar quais são os hosts do nosso cluster com o seguinte comando. Vamos dar início com o id myReplicaSet e dando host para Cauê, Rafael, Matheus, Luan, que são os nomes dos nossos containers. Perfeito. Com isso, deu OK. Certo. Agora vamos dar exit para ver como que está rodando os nossos containers. Perfeito. Aqui a gente já consegue o retorno de quais são os secundários e qual será o primário. Perfeito. Secundário, 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 primário. Bom, com essas informações a gente já pode partir para a próxima etapa. Sabendo que tudo está funcionando, vamos para o MongoDB. Aqui a gente vai fazer uma nova conexão, que vai ser a partir daquele link que copiamos lá atrás. Eu venho aqui, pego o meu link, copiar, venho nova conexão e copio ele aqui. Qual vai ser o diferencial? Aqui eu preciso colocar a porta do meu container, que no caso lá estava como 220. Feito isso, salvar e conectar. Perfeito, já temos aqui o nosso container no MongoDB. Venho aqui e abro o MongoDB Shell, que vai ser o nosso terminal. Aqui já temos o retorno de que estamos no container primário. E a partir daqui a gente já consegue inserir alguns dados para ver como que ele está funcionando. Então aqui db, vou abrir aba cliente e insert one. Abro parênteses, abro chaves. Pá. Enfim. Aí vem aqui, vou colocar o nome, sei lá, Fausto Silva. Opa. E para a gente depois fazer uma consulta, vou colocar por idade. Então, vou falar que ele tem... Opa, esqueci de colocar a vírgula aqui em cima. Perfeito. Com isso, idade, vou falar que ele tem 20 anos. Perfeito. Com isso, já temos o nosso primeiro cadastro. Vem aqui, dou um refresh para a gente poder ver o nosso teste. E perfeito. Cliente, nome Fausto Silva, idade 20. Caso aconteça a queda de um dos containers, não há problema. O Docker por si só, ele já vai fazer essa alteração sozinho. Vamos fazer uma simulação. Como a gente estava usando o Cauê, a gente vem aqui, stop. Tanto que se eu tentar inserir, que a gente vai fazer esse teste também, se eu tentar inserir mais um dado, ele vai dar erro, porque a gente deu stop no nosso container.
Vou voltar aqui para ele e vou tentar inserir mais um dado. Mas aqui, beleza. Vou aqui, DB. Tanto que já mudou a lista. Teste. Cliente.insert1. Vem aqui. Pronto. Vou colocar só com o nome para a gente já ter uma ideia. Pedro Silva. Ele vai tentar inserir, mas ele vai retornar para a gente que houve um erro. Tal erro que é a queda do nosso container. Bom, com isso, eu venho aqui, dou o comando novamente aqui, para a gente ver a situação dos nossos containers. Só que eu venho aqui e coloco Rafael, por exemplo. Opa, não dá para fazer assim. Eu coloco aqui Rafael, por exemplo. E vamos ter o retorno de todos que estão operando. No caso aqui, Luan segue como secundário, Matheus segue como secundário e Rafael passa para primário. E se vir aqui, a gente vai ver que não está tendo acesso, não está tendo conexão com o antigo container Cauê. Com isso, a gente vai voltar para o nosso MongoDB e vamos fazer mais uma conexão. Vamos pegar o mesmo link que utilizamos lá atrás, só que agora a gente vai colocar a porta que estava sendo utilizada para Rafael, que no caso aqui é 221. Vamos salvar e conectar. A partir daqui a gente já vai puxar também os dados que estavam sendo inseridos no container Cauê. Perfeito. E a partir daqui a gente já consegue inserir novamente os nossos... Epa, fiz errado. Os nossos dados. Já mudou aqui, ó, primário também. Eu posso voltar aqui, ó, inserir normalmente. Insert one. Feito nome. Opa, detalhe, inverti as coisas. Perfeito. Nome. Vou colocar aqui Maria Eduarda. E vou falar que ela tem... Opa, esqueci da vírgula novamente. E vou falar que ela tem 19 anos. Perfeito. Inseri os dados. Certo. Cliente. Foi inserido também Maria Eduarda. Outro detalhe também é que os secundários eles servem para a gente poder fazer consultas também. Porém, a inserção de dados não seria possível. Vou fazer um teste aqui. Vou mostrar. MongoDB, perfeito. Aqui. Só que agora vou colocar o do outro. Vou colocar a porta do outro, que seria a porta do Matheus. Feito. Aqui a gente vai ter também acesso às informações que foram inseridas a partir do Rafael. Fausto Silva, Maria Eduarda. Consigo vir aqui no... Opa, aqui eu consigo dar um cliente. Consigo dar find. E... Opa, deixa eu abrir aqui. Perfeito. Agora eu vou puxar aqui quem tem 20 anos. Que na teoria é para puxar Fausto Silva. Feito. Bom, e nossa apresentação vai chegando ao fim. Espero que tenha ficado tudo claro e que tenhamos alcançado um total de 0 dúvidas. E até a próxima.